Bilionários têm que pagar. Então ele falava ali, anotava nessa manipulação da coisa da banca ficar com crédito, os caras são responsáveis e vão ficar com crédito para ficar sugando nosso sangue pelo próximo século. Aí o Piero falou o seguinte, ó, então qual que é o remédio? Não tem segredo, há um estoque gigantesco de dinheiro privado que foi acumulado e que nem voltou para o financiamento do sistema produtivo, nem para o crédito à população, nem sequer para a ampliação do sistema bancário. Concentrou e encolheu seu capital fixo nos últimos anos. É dinheiro em inércia progressiva parado em investimentos, entre aspas, de bilionários aqui ou remetidos ao exterior. Na verdade, aplicações financeiras, especulação. Aí fala o seguinte, ó, é o lucro dos 6 bancos que jamais foi reinvestido, nem neles próprios, né? Se fosse, a gente seria a China. Pegue mais os 170 bilhões, aí é uma correção, Pedro. Você botou 170 bilhões de reais, não. É 170 bilhões de dólares. 170 bilhões de dólares que foi remetido ilegalmente entre 1998 e 2003 do Banestado, né? Valores de então, na época o dólar também desvalorizou nesse período. Então é mais até do que 170 bilhões de dólares. E aí ele falou, nem sei quanto dá isso hoje, eu não tenho ideia. Aí falou, então o remédio é claro, essa gente tem que pagar a conta, e não o Estado, que é, afinal, alavancado por todos nós. Ele fala o seguinte, a Mônica De Bolle e o Armínio Fraga estão falando em taxação de 3% de grandes fortunas. O que se deve fazer? Expropriação de 90%. Olha, o Piero tá marxista, leninista, faca nos dentes. A expropriação de 90%. Com os 10% restantes, eles continuam seus estilos de vida em ilhotas de Paraty e ainda por cima se tornam os heróis que salvaram o país de ir pro brejo. Ele fala o seguinte, eu não sabia, o Itaú doou 150 milhões de reais. Faz-me rir. Nem como estratégia de propaganda isso funciona. Ô, Piero, se bobear, isso ainda vai deduzindo imposto de renda, tá? Ó, se fosse esperto, tinha chegado na cifra do bilhão. E mesmo assim, isso é o que eles consomem em caviar para a turma da Ilha de Caras. Obviamente, sei que politicamente isso é impossível, ele bota entre aspas, mas é bem possível que alguém que se diz um grande líder de esquerda, que só não assumiu que ganhava uns vinténs em troca de lobby para não arranhar a sua imagem com seus companheiros de sindicato, e assim foi tornado o grande bode expiatório da Lava Jato e companhia, que reassuma o seu lugar na história dos movimentos sociais. Que saia do reality show que foi montado pela turma do futebol do Chico e fale a real. Os bilionários têm que pagar essa conta, não o Estado. Eu estou achando engraçado esse consenso, agora todo mundo quer botar a conta na viúva, sendo que a gente sabe, no final, quem que paga através da viúva, né? Finalmente, alguém vai ser responsável com o déficit público e oferecer uma solução para o nosso problema, né? A conversão aí dos debores da vida. Se bobear, saímos dessa melhor do que entramos. Como você falava aí, é uma grande oportunidade, aliás, o próprio É uma Nildo Brits. oportunidade. Gilberto Bercovitch falou isso ontem. Pois é, Angélica. Piero, só me permite Por favor. Piero está falando da luta de classes, ele está descrevendo, né? É extraordinário. Que aí vai numa direção muito importante, mas vai lá. É isso aí, olha só. Aí segue ele dizendo o seguinte, ó, se fizer a propaganda direitinho e o bicho pegar, aí tem mesa para negociar. Enquanto ficar uma oposição entre Bolsonaro e a Globo, tá tudo sob controle. Os termos de negociação deles é se vai tirar 0,25 ou 0,75 das grandes fortunas, começando pelos otários que têm 50 mil na poupança e acham que são ricos. O que eu estou dizendo é que alguém com voz, não eu, nem ninguém que conheço, que somos um zero à esquerda, Pedro, que isso? Ó, tem que botar na mesa uma negociação diferente. 90%. A Angélica pararia por aí, o Piero, se não 100, mas ele fala o seguinte, ó, 90% para pelo menos chegar a 20%. Para quem tem, não 50 mil no banco, para quem tem mais 50 milhões de reais. Aí chegamos no trilhãozinho do Guedes, né? O Guedes tem obsessão em falar em um trilhão, número mágico dele. E pode dizer para os militares também o seguinte, ó, não tenham medo, esses 100 caras vão pagar os seus aumentos por 5 décadas e ainda vai sobrar para o resto. Então, quando chega um sujeito e diz que tem que trabalhar assim, não tem que ter isolamento, pense bem se essa pessoa está interessada em realmente resolver o problema que está posto ou se é apenas um reprodutor da ideia de que os meios de produção não podem sofrer. E as aspas são claras, ele botou meios de produção entre aspas. Aqui trabalhar e se arriscar para... aqui é trabalhar e se arriscar para manter quem ou o que exatamente? Né? Quem que vai, no final, o que vai ser preservado vai sair na mão de quem? Vai continuar na mão de quem, se não mais concentrado ainda? Quem acha que a economia está acima da vida, para voltar à ideia do presidente do Banco do Brasil, simplesmente não entende que a economia tem que servir à vida, né? E não o contrário. Então, como a gente está vendo, o sistema da dívida
E aí não mais apenas no Brasil, mas em nível internacional, está sendo reforçado. É para aumentar, se bobear, a gente sai dessa pior do que a gente entrou, Angélica, na luta de classe, na expropriação da riqueza gerada pela classe trabalhadora. Mas também, ao mesmo tempo, a gente pode virar esse jogo. Mas assim... É aí que está a questão. Eu acho que, olha que legal isso que está acontecendo essa semana para nós no programa. A gente está visualizando concretamente essa possibilidade. Coisa que tem horas, né, não pelo nosso esforço ou pela ausência da realidade, parece que está muito longe de acontecer. Então, esses mecanismos, o jogo está sendo jogado, Rômulo. Esse jogo está sendo jogado. A gente tem uma posição dentro de campo, entendeu? A classe trabalhadora tem uma posição dentro de campo e a classe dominante tem uma outra posição. Essas demandas todas, acho que do jogo militar, que tem gente mais competente do que eu para falar nisso aqui, do jogo econômico, tem gente mais competente para falar do que eu aqui. Mas essa questão política que eu tentei trazer hoje, do papel do Estado, do papel da política como transformadora de estruturas sociais, que o nome disso é revolução. E se esse jogo está sendo jogado e a gente pode virar, você acabou de dizer aí com toda a energia, né? A necessidade do controle social do capitalismo é uma, eles estavam vencendo, e nós podemos pôr no lugar a necessidade do controle social para uma sociedade de abundância socialista de outra. A tomada de poder e não só a ocupação de governos, acho que ela fica também hoje muito demonstrada com a possibilidade organizativa. Então, se a gente usar esse momento para dar esse salto, a angústia da existência, né? Que não é uma mera existência, mas ela se conforma em cada classe, que tem propriedade ou não tem propriedade, ela vira esse ânimo. Acho que eu queria terminar um pouco hoje o programa com isso. É um ânimo dessa luta, é um ânimo de que tem sentido, de que não é uma utopia. E está atento à realidade. Como é que essa burguesia está se movimentando e como que nós podemos avançar e conseguir, de fato, vitórias. Você não sente assim, Rômulo, que a gente agora está com um pouco com essa faca e queijo na mão e dá para mostrar que é possível? Eu estou muito contente com isso, eu né? Também, com certeza. Sabendo da dureza. Com certeza. O problema é a pelegagem. Agora que a gente tem que se resolver contra isso aí, Angélica. Exatamente. Aí a gente fica com a renda mínima, né? Isso se os caras aprovarem. Exatamente. Então, para a renda mínima, viva a Revolução Brasileira e mundial. Ó, hoje dá até para falar da mundial. É verdade. É verdade. Eu acho que nunca, gente, o Marx deve estar assim, ó. Agora, se a gente vai estar à altura das aspirações ou não, aí são outros 500. Pois é. E aí cabe a nós, acho que aqui tem várias funções que a gente pode exercer nessa sociedade do capital, na luta de classes. Acho que a gente está fazendo aqui uma parte importante. Você escutou um recorte extraído do programa duploexpresso.com Crise, Putin entra no jogo, que foi ao ar no dia 26 de março de 2020, começando às 3h07 do programa, em que o editor-chefe Rômulo Maia comenta o post do também comentarista e antropólogo Piero Larner, em debate com a professora Angélica Lovato